Olá, hoje nosso mergulho é em Gênesis, capítulo 35. Um capítulo assim, cheio de reviravoltas, né? Retornos, encontros com Deus, momentos bem decisivos para Jacó. E tudo começa com Deus falando direto, né? Tipo, Jacó, volta para Betel. Exato. Aquele lugar especial do primeiro encontro dele com Deus fugindo do irmão. Isso! E para voltar, Deus, quer dizer, Jacó pede algo bem específico para a família toda, né? Sim, uma purificação. E não é pouca coisa. Livrar-se dos deuses estrangeiros, se limpar, trocar de roupa. É uma preparação intensa. Por que tanto foco nisso antes de ir para Betel construir um altar? Olha, é fundamental. Essa purificação não é só um ritual, sabe? É um rompimento consciente. Eles estão literalmente enterrando o passado pagão, os ídolos, lá em Siquém. Ah, debaixo do carvalho. Recebeu a promessa de proteção na angústia. Voltar é reafirmar essa aliança. Faz sentido. É um recomeço, mas agora coletivo, como família. Exatamente. E a viagem em si, é interessante que eles viajam seguros. O texto fala de um terror de Deus que protege eles das cidades vizinhas. Pois é, impede qualquer retaliação pelo que aconteceu em Siquém antes. Chegando em Betel, Jacó cumpre a promessa. Constrói o altar. E chama o lugar de El Betel, Deus da casa de Deus. Bonito isso? Sim, mas logo em seguida vem um momento de tristeza, né? A morte da Débora, a ama da Rebeca. Verdade. O lugar ganha outro nome ali perto, Alombacute, o Carvalho do Choro. Mistura de sagrado e luto. É a vida, né? E logo depois, mais um encontro divino. Deus aparece de novo a Jacó. E aí vem a grande mudança. A mudança de nome, Deus diz, você não é mais Jacó, agora é Israel. Israel, que geralmente se traduz como aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. E isso, não é só um nome novo, é quase uma nova identidade, reflete toda a jornada dele, de luta, de fé e aponta para o futuro do povo que viria dele. E junto com o nome novo, Deus confirma as promessas de novo, Com certo? certeza, a terra prometida, a descendência que seria uma nação, até reis viriam dele. É como um selo divino nessa nova fase de Israel. Uma fase que começa com bênção, mas logo em seguida uma tragédia enorme. Sim, a narrativa não alivia. A caminho de Efrata, Belém, né? Raquel entra em trabalho de parto. Um parto muito difícil. E ela não sobrevive. Nossa, que dor. É uma dor imensa. E ela, no último suspiro, chama o filho de Benoni. Filho da minha dor. É muito forte. Muito visceral. Mas Jacó, bom, Israel, né? Ele muda o nome. Para Benjamim. Filho da mão direita, tentando talvez dar um outro significado. De força, favor, apesar da perda. Pode ser, é uma tentativa de olhar pra frente, talvez. Mas a morte dela ali na beira da estrada é um marco de dor na vida dele. O pilar no túmulo dela ficou famoso. E como se não bastasse a dor, ainda tem mais complicação familiar, né? Pois é, o texto encaixa ali quase discretamente a história do Rúben, O filho mais velho. que se deita com Bila, a concubina do pai. Exato. E a frase final é curta, mas pesada. E Israel ficou sabendo. Sem reação imediata registrada, mas a gente sabe que isso custou a primogenitura para Rúben depois. Mostra as tensões ali, né? Dentro da família. Muitas tensões, frágil, né? Cheio de conflitos ali borbulhando. Faz sentido. E logo depois dessa nota sombria, o texto dá uma pausa e lista os 12 filhos. Sim, organiza por mãe. Lia, Raquel, Bila e Zilpa. É como um registro oficial. Os pais das futuras 12 tribos, consolidando a linhagem prometida. Exatamente. É uma ponte essa lista. Leva para o final do capítulo. A chegada de Jacó, Israel, a Hebrom para encontrar o pai Isaque. Que já estava bem velho. E aí vem a morte de Isaac aos 180 anos. O texto diz velho e farto de dias. Uma morte serena. E o detalhe final, Esaú e Jacó juntos sepultando o pai. Sim, isso é muito significativo. Os irmãos rivais, ali naquele momento de perda compartilhada, sugerem um fechamento de ciclo. Talvez não uma amizade plena, mas respeito, paz, né? Uau! Então, recapitulando rapidamente, temos a ordem de Deus para voltar a Betel, a purificação, a mudança para Israel, as promessas reforçadas, Aí, a dor profunda da perda de Raquel, o nascimento de Benjamim. a transgressão de Rúben e o reencontro final com Isaque e a morte dele,
altos e baixos extremos mesmo. Sem dúvida. E isso nos deixa pensando, né? Como essa jornada do Jacó Israel, com tanta bênção divina, promessas incríveis, mas também com tanta dor pessoal, pecado familiar, tensão. Como isso reflete a nossa própria experiência, talvez. Exato. A complexidade da vida humana, da nossa relação com o divino. Talvez a fé não seja sobre eliminar o sofrimento ou a bagunça da vida, sabe? Mas sobre como a gente vive com eles, como Deus age apesar deles. Fica aí a reflexão.